Pronto, tudo resolvido aqui. Essa coisa de gravar aula assim, nesse método caseiro, né, de gravação de aula, tem dessas coisas. Não estou num estúdio, não tenho equipamento apropriado. Vocês teriam que ver como é que tá a situação aqui em casa, né, dessa minha gravação, dessa videoaula. Mas, de qualquer maneira, achei mais interessante fazer a gravação do que entrar ao vivo, porque fica todo mundo muito disperso e o pessoal que eventualmente cai o sinal e volta, perde um pedaço da aula, depois não consegue rever, tem gente que não está conseguindo acompanhar ao vivo, então acho que gravando fica acessível para todos vocês, né? Então vamos lá. Continuando aqui no item que eu estava falando a respeito da polícia judiciária, tá? O artigo 144, parágrafo 4º da Constituição nos diz o seguinte: as polícias civis dirigidas por delegados de polícia de carreira incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e de apuração das infrações penais, exceto as militares, tá? E com relação à Polícia Federal, então, o 144, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, diz que incumbe a ela, a Polícia Federal, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? O papel das polícias judiciárias recebeu um reforço bastante importante com o advento da Lei 12.830 de 2013. Lá no artigo 2º dessa lei estabelece o seguinte: as funções de polícia judiciária é a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia, são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas do Estado. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos, tá? Então, essa lei, ela reforçou a importância e o papel do inquérito policial e da autoridade judiciária também, tá? Na sequência do material, eu coloco para vocês as demais formas de investigação, aí, em especial a investigação feita pelo Ministério Público. Então, ainda com relação à investigação promovida pelo MP, eu preciso colocar para vocês aqui alguns números, tá? Em especial um habeas corpus número 91.661 do STF, que disse que a investigação criminal pelo MP não usurpa a função da Polícia Civil, tá? Depois nós temos uma súmula, a súmula 234 do STJ, tá? Que diz que o MP que for o responsável por essa investigação não fica impedido de ser o responsável pelo oferecimento da denúncia, tá? E além disso, nós temos um entendimento do STF, um recurso extraordinário número 593.727, que diz o seguinte: dispõe então sobre a competência investigativa do Ministério Público, tá? Dispõe de competência o MP, então, para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigação de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado, a qualquer pessoa sob investigação do Estado, tá? Então é isso, com relação à investigação pelo MP, a gente tem essa observação ainda para ser feita, tá? Além disso, vocês já sabem, já referi anteriormente, que a investigação feita pelo Ministério Público não é através de inquérito. Então, a única autoridade que preside inquérito policial é o delegado de polícia, seja ele civil ou federal, tá? A investigação do MP se chama PIC, tá? E aí ela é presidida, então, pelo Ministério Público, ok? Uma outra questão bastante interessante, bastante importante, é a questão da classificação das infrações penais pela autoridade policial, tá? Vocês sabem que o fato chega ao conhecimento da autoridade policial como um fato bruto, né? As pessoas chegam na delegacia de polícia e não raras vezes, a gente já estudou isso em
direito penal especial, né? A gente estudou principalmente em furto, né? No crime de furto, que as pessoas chegam na delegacia e dizem fui roubada, né? E quando na verdade não foi vítima de roubo, mas sim vítima do crime de furto, tá? Então, o fato chega ao conhecimento da autoridade policial sem estar lapidado, ele chega como um fato bruto. E aí é de muita importância a classificação a ser feita pela autoridade policial a respeito desse fato que chega até ela assim de forma leiga, tá? E essa classificação, ela se dá da seguinte forma: o fato então chega bruto e a autoridade policial no primeiro momento faz um enquadramento prévio, né? Chega lá, um homicídio, artigo 121. Durante as investigações se descobre, se esclarece que houve 2, 3 qualificadoras, que houve majorante, se descobre outras situações, e aí ao final a autoridade policial faz uma classificação desse fato, então que a ele inicialmente já tinha sido atribuída uma imputação penal, mas é uma imputação penal prévia, preliminar, que pode vir a ser alterada lá no final do inquérito policial pela autoridade policial que tiver atribuição para isso, tá? Vou falar ainda da importância da classificação pela autoridade policial pelo seguinte, pensem na seguinte situação, envolvendo drogas, tá? A lei de drogas. A lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, a lei Maria da Penha é 11.340, a lei de drogas é 11.343 de 2006, tá? São leis editadas na sequência uma da outra. Mas a lei de drogas, ela tem 2 dispositivos muito importantes e muito diferentes. A lei de drogas tem o artigo 28, que trata da posse de drogas para consumo, e tem o artigo 33, que trata da posse de drogas para efeitos de tráfico de drogas. Tá? O artigo 28 tem uma pena extremamente branda e que gera um termo circunstanciado, vai gerar uma transação criminal lá no GCRIM, não gera pena prisional em hipótese alguma. Já o artigo 33 da Lei de Drogas é um crime hediondo, tem uma pena bastante elevada e gera a possibilidade de prisão preventiva, inclusive do indivíduo que estiver a ele imputado essa conduta de tráfico de drogas. E quem é que vai escolher se aquele indivíduo que chega até a delegacia com uma substância lá entorpecente, né? Se a ele vai ser imputado o porte para consumo, que gera o artigo 28, com as suas consequências bastante benévolas, bastante suaves, né? Consequências jurídico-penais, ou se esse indivíduo vai ser enquadrado no 33 como traficante de drogas. É a autoridade policial. Então, essa classificação ela é de extrema importância. Se a autoridade policial olhar para o caso concreto, olhar para aquele indivíduo e imputar a ele a conduta do artigo 33, vai estar imputando a ele a conduta de tráfico de drogas. E aí vai ser possível prisão preventiva, tratamento jurídico adequado para crimes hediondos, né? Então, é outro tratamento extremamente mais severo do que o tratamento que vai ser imputado para o indivíduo que é considerado usuário, que incide lá no artigo 28 da mesma lei de drogas. Perceberam a importância? Então, essa é uma tarefa do delegado de polícia, seja federal, seja estadual, e que reforça ainda mais a importância e o papel da autoridade policial nessa fase, tá? Antes de falarmos das características do inquérito, vamos ler o artigo 4º, então, do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Foi que a gente já falou, então, o objetivo, né, do inquérito policial: apurar as infrações penais e a autoria. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função, tá? Então é isso, a gente já falou das outras formas de investigação e o artigo 4º reforça isso pra gente, ok? As outras formas de investigação que a gente inclusive já analisou.
Uma questão importante ainda, antes de falarmos das características, é a súmula 444 do STJ, que vai nos dizer que é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. A gente já estudou isso lá na teoria da pena, lá na dosimetria da pena, na primeira fase da dosimetria, na análise do artigo 59, mais precisamente quando a gente falou de antecedentes. Vocês devem lembrar que antecedentes são somente para efeitos de jurisprudência majoritária, decisões judiciais, sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado. Portanto, inquéritos em andamento, inquéritos policiais em andamentos ou mesmo ações penais em curso não servem para configurar maus antecedentes. Ok, pessoal? Natureza jurídica do inquérito policial, ele tem caráter informativo e é preparatório, então, à fase processual da persecução criminal. Ok? Falando nisso ainda, assim, mais uma observação. A gente pode dizer que o inquérito ele é preparatório de um processo, ok? Que poderá ou não vir a existir. Então, a gente pode dizer que todo o processo, se for processo, se já tiver instaurada a ação penal, possui contraditório, tá? O inquérito policial não é processo, tá? Então, ele é um procedimento, portanto, ele não está sujeito ao contraditório, muito embora em alguns momentos possa haver, como a gente já falou lá nos princípios constitucionais e princípios em geral do processo penal, que o indivíduo pode ter direito à ampla defesa mesmo no inquérito policial por ocasião da sua oitiva, do seu interrogatório, ok? Em seguida, continuamos com as características do inquérito policial.